Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Einstein aqui mais uma vez, trazendo mais um conteúdo muito bacana sobre realismo. Vamos dar continuidade, pessoal, ao realismo que nós entramos na aula passada, que foi o realismo em Portugal. Então, hoje, nós iremos abordar aí o realismo, como é que essa influência, como que chegou essa nova tendência da Europa para cá, né, em terra brasileira. Outra coisa importante que a gente tem que observar, que a gente reitera, e isso cai muito em prova, pessoal, é que o realismo é um movimento literário muito presente, principalmente aí nas obras do Paz do segundo ano. A UNB cobra bastante, principalmente quando se fala de Machado de Assis, e que por isso a gente também tem que entender as características do movimento literário. Você vai se lembrar sempre que o realismo é um movimento que vai contra os ideais ali do romantismo, vocês vão lembrar, beleza? Então, eu vou espelhar aqui nossa primeira aula, galera, nosso slide, e vamos lá. Olha só, meus queridos, então, estamos aí nesse conteúdo do realismo no Brasil, certo? Que começou exatamente, galera, em 1881, olha lá, e durou até o ano de 1893, certo? E aí é importante, meus queridos, a gente lembrar sempre também das escolas literárias que antecedem ali, né? Fazendo aquela linha que a gente sempre gosta de retomar, pelo menos as escolas assim mais recentes. Vale lembrar que antes aqui nós tivemos o romantismo, tá bom, galera? Olha ali, o romantismo que surgiu lá na Europa e se estendeu para cá para o Brasil. Chegou aqui no ano de 1836, tá bom, galera? E ele tinha vários ideais, né? Principalmente a questão da liberdade, né? E outros fatores que entraram muito em cena, digamos assim, no romantismo, foram a questão da subjetividade, do sentimentalismo, da melancolia, do egocentrismo, você esquecer o que está acontecendo lá fora e centrar toda a atenção apenas em você, certo? E essa tendência, galera, foi sendo deixada de lado, beleza? Vale lembrar que a terceira fase, meus queridos, a terceira geração, na verdade, aí do romantismo, foi a geração conhecida como libertária, né, galera? Olha lá, foi a geração conhecida como libertária social aí, lembrando principalmente do nosso querido Castro Alves, que trazia ideais abolicionistas, tá bom, galera? Contra aí a questão da escravidão no Brasil, beleza? Então ela se preocupava muito mais com questões sociais, uma literatura já começando a apresentar sinais do que nós chamamos de transição, digamos assim, né, galera? Para acabar, né, para iniciar, na verdade, o realismo, beleza? E aí é muito importante também, galera, que nesse momento que a gente está estudando realismo, a gente vai focar, né? A gente tem o realismo aqui do famoso Machadão de Assis, do Machado de Assis, mas é importante a gente lembrar também que tem um movimento que tem ideais muito parecidos ali, algumas características muito parecidas com o realismo, que também que correu nessa mesma época, chamado naturalismo. Olha lá, galera, beleza? Então, na prosa, é importante a gente se atentar nesses dois movimentos literários, eles foram simultâneos, tá? Um trazia uma perspectiva a partir mais de um viés psicológico, digamos ali, beleza? Vale lembrar aí que o Freud, galera, tá? Ele estava abalando as estruturas aí com a questão, né, das propostas que ele tinha da psicanálise. E aqui no naturalismo nós tínhamos uma outra corrente mais baseada no aspecto científico, galera. Nós tínhamos aqui a ciência. Aqui nesse tempo também nós tínhamos outro cara chamado Darwin, tá bom, meus queridões? Que apresentou a proposta da evolução das espécies, né? E aí isso serviu de pontapé inicial, tá, galera? Para uma série de estudos e uma série de teorias ali baseadas muito mais numa questão naturalista, cientificista, do que num viés psicológico como nós temos no realismo. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo esse esqueminha rápido aí e vamos partir para o próximo slide, meus queridos. Então, olha só, como é que estava o Brasil, né, galera? Lembrando aí, quando a gente estuda literatura, a gente tem que dividir a escola literária em três fatores: o contexto histórico-social, porque você vai lembrar, o que acontece na nossa literatura é um reflexo da sociedade, beleza? A gente tem as características do movimento literário, qual é a proposta, quais são os objetivos, quais são os anseios, o que de fato, qual é a nova tendência literária nesse movimento, certo? E os autores. Então é importante a gente sempre lembrar, né? E quando a gente lê autores, não tem como a gente se separar das obras, galera. Leiam bastante trechos aí dos autores, certo? Machado de Assis, a gente teve o Eça de Queiroz também, que foi apresentado na aula anterior. Mas vamos aqui, dando continuidade ao nosso estudo, vamos lá, como é que estava o Brasil lá em 1881, né, galera? Olha só, então ele não surge por acaso, tá bom, gente?
ele surge aí no ideal, muito por conta da ebulição que estava acontecendo na política, na crise social. Vale lembrar que a gente tinha a segunda revolução industrial acontecendo também, certo? A crise do segundo reinado, o avanço de movimento abolicionista e a pressão republicana criaram aí um ambiente propício para a literatura, para que a literatura abandonasse a idealização romântica, tá, galera? E começasse a olhar mais para a realidade. Você imagina aí, né? Tudo acontecendo, miséria para todo lado, desigualdade social para todo lado. Parece até que a gente está falando de hoje, né, galera? Brincadeiras à parte aí, né? A gente vai ficar falando do nosso sentimento, vai ficar falando do nosso egocentrismo, das nossas questões? Não, vamos falar da sociedade um pouquinho também, certo? E qual era o contexto aí? Pessoal, a gente estava tendo a crise do segundo reinado aqui no Brasil, estávamos já com um movimento abolicionista muito forte, tá, galera? Isso foi acontecer mais ou menos, né, não aconteceu assim da noite para o dia. A data em que a Lei Áurea foi assinada foi lá em 1888, certo? E aqui nós estamos em 1881. Então já rolava uma pressão, certo, galera? Já tinha essa questão acontecendo, beleza? Campanha republicana também, para que o Brasil se tornasse aí, né, gente, uma república. Crescimento urbano acelerado. E uma coisa que precisa dizer aqui também, desordenado, galera, tá? E, inclusive isso aqui, olha lá, vai dar aí, inclusive, vai ser motivo para a escrita de umas obras, que a gente vai falar sobre isso, da desigualdade social e tudo mais. E como é que estava a ciência nesse período? Pessoal, estava bombando, tá? A gente tinha o positivismo, nós tivemos darwinismo. Isso aqui, ó, determinismo era um fator muito importante para o próximo movimento literário que nós vamos estudar, que é o naturalismo, tá? Então peguem isso aí, ó, determinismo é quando eles basicamente querem dizer que o meio determina quem a pessoa é, determina as tendências dela. Quer dizer que nós somos o produto do meio, beleza? Racionalismo filosófico, gente, isso aqui é uma característica muito forte, tá? Totalmente anti-sentimentalismo lá que a gente teve no romantismo. E a ideia central, gente, é que a literatura passa a observar a realidade de forma crítica, racional e sem idealizações. Gente, presta atenção aqui, ó, rapidão. Já caiu a questão do Sebrasco dizendo que o realismo, como o próprio nome já diz, tinha como objetivo, tinha como intuito apenas registrar o real, se isentando de qualquer questão crítica social. Você não vai cair nessa, beleza? Lembra aí, o realismo ele vai apresentar muito mais uma visão crítica da sociedade, tá, gente? Como são as estruturas, né? Como é que fica a questão lá a questão da desigualdade social, a traição, o adultério, né? O casamento por interesses, como a gente tinha ali, certa mentira. Então a gente vai pegar muito isso vai ser muito presente nas nossas obras de forma até muito irônica, tá? E era assim que, de fato, os nossos autores, vocês vão perceber, Machado de Assis fazia crítica. Agora, dizer ali, né, que o próprio Machado escreveu numa obra um texto no qual ele dizia que era necessário que a sociedade mudasse e tudo mais, não, ele não fez isso. Como é que era a ironia do Machado? Ele pegava pessoas comuns, certo? Que nada mais eram do que um retrato da realidade, contava histórias muitas vezes absurdas, certo? E a crítica era feita a partir daí. Por quê? Porque ela retrata o real. E se a literatura está assim, e é um retrato da realidade, então vira uma crítica também. Beleza, galera? Então vale lembrar, uma das características muito fortes do Machado de Assis também era a ironia. Beleza? Voltando para o nosso slide aí, galera. Então, esse era o contexto histórico-social, tá? Peguem bem isso aí, tá, gente? Olha lá. A literatura passa a observar a realidade de forma crítica, racional e sem idealizações, tá? Nada de idealizar. Lembra, idealizar é o oposto, na verdade, do que a gente tem no realismo, tá? A idealização é uma coisa que ficou lá no romantismo, lá atrás. Tá bom, meus queridos? Avançando aí, vamos nessa. Então, a próxima parte, pessoal, a gente começa. Qual foi o marco inaugural aí, de fato, do realismo no Brasil? Gente, foi a publicação, né? A gente viu lá em Portugal, a gente teve o Eça de Queiroz, beleza? Aqui no Brasil nós tivemos o famoso Machadão de Assis, tá, galera? Que, inclusive, escreveu diversas obras. Todas elas, gente, pelo menos as principais aí, digamos, né? Todas não. As principais, nós temos o Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos Dom Casmurro, nós temos Quincas Borba, nós temos vários contos avulsos que também se tornam aí objetos, principalmente para quem está estudando para o Pais, né? Pais 2, a gente tem aí várias obras que vão falar de várias questões, pai contra mãe, um conto de escola, a Igreja do Diabo, certo? E muitas outras.
Então, pessoal, o marco inaugural do realismo brasileiro foi justamente o lançamento lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, meus queridos. Isso, lá em 1881, certo? Então, olha só, basicamente, primeiro, nós temos aqui um narrador morto, tá, galera? Então, ele começa, é importante a gente já destacar que a obra, ela começa com o narrador falando do próprio enterro, beleza? Então, ele começa lá dizendo, né, gente, que no dia do enterro dele, era um dia chuvoso, melancólico, ele traz toda aquela descrição rica, né, da água caindo, das pessoas de preto em volta do túmulo dele ali, certo? E aí em volta do corpo, né? E ele fala muito ironicamente assim que apenas 11 pessoas compareceram ao enterro dele, certo? E aí já começa, né? O cara, então já dá para perceber que era um cara muito querido, né, gente? Já começa ali, certo? É importante a gente dizer que ele se declara como defunto autor e não autor defunto. Por quê, galera? Por que ele fala isso? Por que ele faz esse jogo? Isso, inclusive, essa citação já caiu até em prova. Porque, gente, ele escreve depois que ele morreu. Pegaram? Então, ele só começa a escrever depois que ele morreu. Então, ele é um defunto. Primeiro ele morreu para depois escrever, certo? E não um autor defunto, beleza? Isso é importante, tá, meus queridos? Outro ponto aí, ó, tem a questão da crítica social, né, gente? Vale lembrar que o próprio Brás Cubas, ele foi um garoto muito mimado, muito problemático, e ele muitas vezes zoa da sociedade, ele fica rindo de todo mundo. Por quê? Porque, gente, vamos lá. Olha só, quando começa a obra, certo? Que ele fala do enterro dele, né? E ele vai contando da velhice até a infância, a gente vai se deparando com vários absurdos, né? Ele fala que ele tinha um escravo, né? Um escravizado, né? Em que ele montava, muitas vezes chamava de besta, tratava como um cavalo, beleza? Ele tentou ali de forma medíocre alcançar todos os espaços, todos os contextos da sociedade e por conta do privilégio social ele conseguiu, tá? Mas ele foi sempre muito medíocre. Quando ele se formou na universidade, certo? Que ele pegou o diploma de direito, ele disse claramente que se formou sem um mínimo, sem que tivesse que se esforçar minimamente, simplesmente pelo status do pai dele. Olha só. E aí ele tentou ser jornalista, foi um jornalista medíocre. Tentou ser político, foi um político medíocre. Ele tentou ali, galera, casar, foi um casamento arruinado. E no final das contas, né, quando ele já estava já velho, ele tentou fazer ali o que ele chamava de emplasto, tá, meus queridos? Emplasto universal, que era um remédio feito para curar todas as doenças, principalmente a melancolia humana, tá bom, gente? Mas vale lembrar aí que não foi para frente, né, gente? Ele não conseguiu desenvolver nada porque ele era um cara totalmente medíocre. Então já fica esse pensamento aí, tá bom, meus queridos? Voltando ali para o nosso slide, olha lá, então ele traz uma série de críticas para nossa sociedade. Beleza? As críticas começam aí, tá? Uma pessoa que pelo simples fato de ser alguém, filho de alguém muito importante, né? Já tinha acesso a um monte de coisas e vários contextos sociais que outros jamais tiveram e nem sequer chegaram perto, beleza? Então, anota isso aí, meus queridos. Ó, a obra, certo? Começa pelo fim. Olha que engraçado, né? A obra começa, olha lá, galera, começa pelo fim, tá bom? Isso é importante. Tem até um texto que ele fala sobre isso também. Ele fala muito da questão da juventude desperdiçada, né, galera? Ele conta da sua infância mimada, onde ele maltratava o escravizado Prudência, como eu falei para vocês, né? E ele gasta toda a sua juventude com Marcelo e os estudos medíocres lá em Coimbra, onde ele se formou em Direito. Ó, galera, coloca isso aí também, ó. Juventude, como eu falei para vocês. Tá bom? Tinha o caso do triângulo amoroso, tá bom, galera? Então, quando ele volta, o pai dele tenta casá-lo, ó, galera. A gente tem isso aqui, ó. Tenta casá-lo com Virgília, né, gente? Mas ela acaba escolhendo outro cara, né? E mais tarde ele e Virgília se tornam amantes. Só que ele já tinha um caso com a Marcela também. Então, você imagina a bagunça que era o negócio. Tá bom, meus queridões? Então, o simples fato de narrar como era a história do Brás Cubas, né, gente, já reproduz a vida de muito brasileiro da época. Era aí que estava a ironia do Machado de Assis, tá bom, galera? Eu vou colocar aqui, ó, o triângulo amoroso, que acontecia também, ó, beleza? Triângulo amoroso entre ele, Virgília e Marcela, beleza, galera? Olha lá, triângulo amoroso, certo? E depois a gente tem ali a decadência e a ideia fixa, certo, gente? Ó, vou colocar aqui, ó, decadência e a ideia fixa, né?
que seriam necessariamente ele tenta política sem sucesso, aí depois que ele envelhece, fica solteiro, né, galera? Acaba que ele tenta criar o remédio, e numa noite, galera, por conta, né, como diz a obra daquele tempo, né, por uma corrente de ar frio, gélido ali, acaba que ele não resistiu contra uma pneumonia e faleceu. Tá bom, meus queridões? Então fiquem atentos aí, tá? A primeira obra, a obra que marca o início do realismo no Brasil, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas aqui em 1881. Beleza, galera? Dando continuidade, então, a esse movimento, muita coisa que veio aqui no Brasil já acontecia lá em Portugal, lembra? A gente pegou essa proposta de lá de fora. Beleza, gente? Então, ó, como é um movimento totalmente antirromântico, vocês vão ter ali os contrastes, né? Se, por exemplo, a gente tinha emoção e sentimentalismo, pega isso, troca, né? Emoção você vai trocar pela razão, certo? Sentimentalismo você vai trocar muito mais pela questão mais racional, uma análise mais crítica das coisas, tá? Idealização da realidade? Não quero idealizar nada. Eu quero observar, eu quero uma observação direta da realidade, como ela de fato funciona, certo? Lá no romantismo nós tínhamos a necessidade, né, galera, da criação de um herói nacional, certo? Aqui no realismo não tem nada de herói nacional, não. Nossas personagens, na verdade, serão pessoas comuns, com seus defeitos, as suas ambições, as suas mentiras, certo? As suas corrupções e tudo mais, beleza? Lá no romantismo a gente tinha um amor puro, né, transparente, transcendente. Aqui não, aqui a gente tem relações problemáticas e interesseiras, principalmente, tá, galera? Vale lembrar que o casamento, eu vou anotar isso aqui, ó, casamento por interesse, tá, gente? Ó, era muito criticado ali, né? As famílias muitas vezes uniam duas pessoas apenas para unir as posses ali, certo? E não porque ninguém gostava de ninguém. E o resultado disso, muitas vezes, era o quê, galera? Certo? Então a gente tinha aí muito adultério, muita traição. Praticamente todas as obras do Machado de Assis a gente tinha um corno na história, galera. Vocês vão me desculpar, beleza? Mas continuando ali. Subjetividade exacerbada, lá no romantismo aqui a gente tem objetividade. Natureza como espelho da alma, lá no romantismo aqui a gente tem sociedade como objeto de análise. Certo, gente? Então nada de esse papo de espelho da alma não passa de egocentrismo, né? De ficar olhando para você mesmo. Não, gente, tá? Beleza? E a observação importante, né? O realismo nasce como reação ao romantismo, tá bom, meus queridões? Isso é mega importante aí, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo a nossa aula. Então, seguindo, quais eram as características, galera? Gente, como tudo isso que a gente viu, era objetivo, trazia críticas sociais, observação científica, vale lembrar aí, ó, a influência do positivismo, meus queridos, ó, positivismo e do determinismo, o homem como produto do meio e da hereditariedade, tá bom? Análise mais psicológica das pessoas, então aqui, gente, nessa parte, o Machado de Assis ele era especialista, tá? Então, se alguma questão trouxer para você lá que Machado de Assis ele tinha uma capacidade, perspicaz, digamos assim, uma sagacidade de analisar a alma do brasileiro, entender como é que eram as coisas, né? Com ironia, com riqueza, de criticar, certo? Vocês vão colocar que tá certo. É isso mesmo, tá bom, meus queridões? Beleza? Voltando ali, olha só, galera, a gente tem aqui ironia refinada, tá, gente? Isso aqui é uma característica e personagens complexos. Por que eu falo complexos, galera? Porque cada personagem do Machado é um mundo, né? Então ele vai falar dos medos, dos anseios, né? Das paixões e das individualidades de cada pessoa. Tanto que ele traz ali, o Machado principalmente, ele traz cada um do seu jeito de ser, né, gente? Um jeito muito único. Certo, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo aí. Vamos lá. Então, falando de Machado de Assis, gente, olha lá. Quem foi Machado de Assis? Gente, se naquele tempo nós tínhamos uma corrente, certo? Uma corrente ali científica que dizia que o meio determina quem você vai ser necessariamente, né, gente? O Machado de Assis ele foi uma exceção para essa regra, digamos assim, porque foi um cara que nasceu lá no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Na época era um bairro muito pobre, certo, gente? E nesse contexto ele estudou pouco, ele teve até a quarta série na época, certo? Teve acesso à educação porque seus pais conseguiram ali com muita dificuldade, certo? Ele era neto de escravizados que receberam
a carta de alforria, certo, galera? Era gago, era franzino, tinha um problema de epilepsia, certo? Então ele tinha uma série de problemas que o limitavam bastante. E, no entanto, né, gente, ele chegou a ser o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras lá em 1897, tá bom? Então a própria história do Machado de Assis contraria totalmente esse papo de determinismo que a gente vai ver muito forte lá no naturalismo, tá bom, meus queridões? Voltando ali, ó, quem foi? Olha lá, fundador da primeira e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, a famosa ABL, meus queridões, ó, certo? Filho de um pintor mulato, de uma portuguesa, superou as origens humildes, como eu falei para vocês ali, ó, com autodidatismo. Gente, ele era um cara muito inteligente, tá? Ele era um gênio, na verdade, beleza? E aí a gente tem, ó, como eu falei para vocês, gago, epiléptico, transformou limitações em profundidade literária e era considerado por muitos críticos o maior escritor de língua portuguesa, da língua portuguesa, isso considerando Portugal e Brasil, tá bom, meus queridões? Isso aí também é sempre muito citado, tá? Então, quais eram as marcas dele? Gente, narrador não confiável, beleza? Por exemplo, quando a gente vai estudar uma obra mais para frente que se chama aí Dom Casmurro, tá, galera? Olha lá, Dom Casmurro. Quem narra a obra é quem, gente? Um cara chamado Bento, ó. O Bento, lá na obra a gente chama de Bentinho. Bento era um cara extremamente problemático, tá, meus queridões? Possessivo, paranoico, certo? Ele tinha uma... como é que eu posso dizer, galera? Acusava constantemente as pessoas, enfim, né? Então, ele não era uma pessoa confiável, assim como também a gente viu o próprio Brás Cubas também, certo, galera? Ironia refinada, crítica à elite, isso aqui tudo a gente já viu, né? A gente já entendeu essa parte, professor. Vamos lá. Avançando aí. Então tá, galera. A gente tem memórias póstumas de Brás Cubas, eu acho que a gente já falou muito disso aqui, né? Olha lá. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né? Essa citação aqui é a clássica, né, do Brás Cubas lá no capítulo final, certo, gente? Narrador defunto, como a gente falou, ironia e pessimismo também são características presentes, tá, gente? Crítica social muito forte, tá bom? É importante também a gente se atentar que esse papo de narrador não confiável, tá, galera? Ele é porque ele é um narrador de fato cheio de problemas, tá, gente? Ele apresenta muita ironia, você não sabe de fato o que ele quer dizer, muitas vezes ele parece um tanto confuso, e isso gera na gente uma desconfiança, né, do que está sendo dito. Por exemplo, quando a gente tem lá o Dom Casmurro, até hoje a gente se questiona, né? O Machado ele fez isso de propósito, dizendo se a Capitolina traiu ou não traiu o Bentinho ali, né, galera? Beleza? Então vamos lá. Avançando aí, a gente depois entra na obra Dom Casmurro, tá bom, meus queridos? Olha lá. A gente tem aqui a obra Dom Casmurro. Deixa eu ver aqui, galerinha. Olha lá, Dom Casmurro, a grande questão literária, tá bom, gente? Narrador em primeira pessoa, vale lembrar que conta a história é o Bento, né, chamado lá na obra de Bentinho, beleza? Tem uma visão subjetiva, né? Então isso aqui é importante, tá, galera? Ó, visão subjetiva da realidade. Então ele narra as coisas a partir do ponto de vista dele. Inclusive faz o autor pensar que a visão dele é a visão correta. E aí é importante pra caramba você se atentar que ele é um cara problemático. E aí? Eu posso confiar nele ou não? Certo? Quando ele acusa a Capitolina, quando ele acusa o amigo dele, Escobar, certo, galera? Só para a gente lembrar aqui, meus queridões, olha lá. Foi publicado em 1899, certo, gente? Ele é um dos romances mais debatidos da literatura brasileira. É importante aqui, já que a gente está nessa aula, lembrar um pouquinho como é que era a história lá do Dom Casmurro. Basicamente, gente, o livro começa, né, com Dom Casmurro lá no trem, né? Esse nome, na verdade, Dom Casmurro é o Bentinho. Ele entra no trem, né? E aí um rapaz jovem carregava um pedaço de papel, né? Um bilhete onde ele tinha escrito um poema e pediu pro Dom Casmurro ler, para que ele lesse, para que ele apresentasse um poema para ele, né? E aí o Dom Casmurro, em uma pose muito mal-humorado ali, olhos fechados, né? Ele pede pro rapaz ler. E o rapaz lê, só que no meio dessa leitura, o Dom Casmurro, né, que é o Bentinho, acaba adormecendo ali, né? E o rapaz fica muito chateado com isso. E daí o Bentinho começa a contar a história do que de fato aconteceu, né? E aí começa, né, gente,
a história, a narração com ele atrás da porta da sala da casa dele, onde estavam reunidos o tio, né, o tio Cosme, a mãe dele, a Dona Glória, e várias pessoas, né, cobrando, né, que ele fosse de fato pro internato, digamos assim, porque ele havia sido prometido à Igreja Católica como é, ele tinha sido prometido pela mãe dele, né, para a Igreja Católica. Era hora de ele entrar para o seminário, né? E aí nessa hora, meus queridões, vale lembrar que a Dona Glória começa a chorar, né? E começa a não aceitar, não querer que ele vá e tudo mais. E aí a história toda vai se desenvolvendo, meus queridões. E tudo acontece, né? Ele vai lá para o seminário, e aí quando ele chega lá, ele conhece Escobar, ele desenvolve uma estratégia para fugir de lá, certo? E aí quando ele sai, ele encontra Capitolina, né? Com quem ele já, alguém que ele já conhecia quando criança e tudo mais, e eles se casam. E aí tem um episódio que de fato eles estavam indo para uma, porque todas as quartas-feiras eles iam para um teatro, né, galera? Ele, o amigo que ele conheceu no seminário, Escobar, e a Capitolina. E numa determinada noite, ele chamou Capitolina, ela disse que estava com dores de cabeça, e o Escobar também nessa noite não foi. E aí o Bentinho foi, de fato, sozinho para o teatro, assistiu tudo, quando voltou, né? E o tempo passou, galera, até que, de fato, Capitolina engravida, né? E aí ele desenvolve toda uma paranoia e acaba culpando, dizendo que o filho não era dele, que o filho era cara do amigo dele, do melhor amigo dele, que era o Escobar, certo? E aí ele expulsa, nessa hora ele expulsa a Capitolina, né? Ele expulsa a Capitolina de casa, mas o filho, né? E aí quando ele expulsa, né, a Capitolina acaba contraindo uma doença e morrendo, depois o filho aparece, enfim, galera. Eu sugiro que vocês leiam a história, é muito bacana, certo? É fundamental para você que está estudando para vestibular, para literatura, principalmente para o pessoal do segundo ano aí, que vai fazer o PAS, o NB, tá? É uma obra que traz muito, com essa leitura dessa única obra, você já traz muita compreensão do que o Machado de Assis queria trazer. Tá bom, meus queridões? Beleza? Vamos avançando aí, então, galera. Olha lá. A gente, depois do Dom Casmurro, nós temos aí a próxima obra dele. Eu vou espelhar aqui nosso slide, tá aí? Depois do Dom Casmurro, nós temos ali, galera, Quincas Borba, olha lá, gente, que fala sobre humanitismo e ironia filosófica, tá, gente? Então traz uma filosofia fictícia criada por Machado para parodiar o positivismo e o darwinismo social, certo? Crítica ao pensamento científico, tá bom, gente? E aí a gente tem também aqui ironia machadiana, tá, gente? Então basicamente ele falava disso aqui, olha lá. Publicado em 1891, o romance apresenta Rubião, um homem simples que herda a fortuna do filósofo Quincas Borba, e com ela, a filosofia do humanitismo. Trata-se de uma paródia machadiana das grandes teorias científicas do século XIX, especialmente o darwinismo social. A frase "ao vencedor as batatas" resume o humanitismo. A luta pela sobrevivência, os mais fortes vencem, e isso é apresentado como um modo natural e glorioso. Machado ironiza essa visão cruel do mundo, tá, galera? Então a gente tem aí, ó, essa frase "ao vencedor as batatas" já é uma própria ironia, tá bom, meus queridões? Beleza? Contra essa ideia de que existia o mais forte, que o mais forte sobreviveria e tudo mais. Certo, queridões? Então vamos lá. Depois a gente, além do Machado de Assis, galera, a gente tem mais outros autores, né, gente? Como, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Raul Pompeia, né, gente? E o Anteneu, certo? Então, olha lá, gente. Vais encontrar o mundo, né, galera? Então, a gente tem ali a obra, o Anteneu, certo? Olha lá. Publicado em 1888, o Anteneu narra a experiência de Sérgio em um internato de elite. O colégio funciona como microcosmo da sociedade. Reproduz hierarquias, hipocrisia, violência velada e corrupção moral. A prosa de Pompeia é lírica e introspectiva, aproximando-se do que chamaria mais tarde de impressionismo literário. Certo? Então a gente tem ali, ó, a questão da metáfora social, análise psicológica e hipocrisia social também, meus queridões. Tá certo? Então, olha lá, gente, mais uma característica aí do realismo
Mas vale lembrar, gente, daqui, certo? A gente tem Raul Pompeio, Anteneu, que de fato já caiu em prova, mas ali disparadamente, quando se fala de realismo, não há como não falar em Machado de Assis. São autores muito importantes, mas o Machado de Assis ali dentro, falando de vestibulares, é o mais importante. Beleza, queridões? Avançando ali, a gente tem aqui o próximo, né, gente? Olha lá. Depois a gente tem aqui um viés, né? Falando no vestibular, o viés que é mais cobrado, né, gente, dentro do realismo brasileiro. Primeiro, a ironia do Machado de Assis, tá, galera? Mas, onde de fato está a ironia do Machado de Assis? Gente, a ironia do Machado de Assis está no fato de ele fazer críticas à sociedade de forma absurda, né? E aí a pessoa vai lendo, vai achando, ele vai retratando com muita riqueza a psicologia, a psique humana, certo, gente? As relações, os casamentos e a forma como ele narra é irônica, entende? E você vê que é absurda também. Você começa a ver a realidade, como ela de fato funciona, e você começa a ver de fora que é de fato uma realidade absurda, certo? Famílias se casando por interesse, certo? A gente tem corrupção da burguesia, a gente tem miséria, a gente tem desigualdade, a gente tem adultério, e aí a gente tem uma análise psicológica de cada pessoa. Tá bom, meus queridões? Olha lá. Antirromantismo é outra característica também. Narrador não confiável, como a gente viu, Bentinho, Dom Casmurro, ou Dom Casmurro, narrador morto e memórias póstumas. Depois a gente tem aqui crítica à elite, como eu falei, e realismo psicológico, tá, galera? Fala ali, ó, com foco mais no interior dos personagens, não apenas no ambiente. Então ele vai falar das emoções, dos pensamentos que perturbavam as pessoas, muitas vezes, da época, né, gente? As personagens ali. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo essa parte, esse conteúdo muito tranquilo. A gente está vendo aí, o realismo é muito fácil de se entender. A gente pegou o contexto histórico-social, ali anotou, a gente viu as características do realismo, né? Objetividade, nada de tentar, muitas vezes, ser subjetivo, egocentrista. Não, a gente quer falar do real. O simples fato de falar do real e mostrar o real absurdo, a gente já vai perceber ali o que o autor quer dizer, qual é a mensagem dele. Tá bom, queridões? Então, avançando ali. Então, a gente tem essas partes, continuando, meus queridos, olha lá. Depois a gente tem aqui outros autores, tá, galera? Olha lá, outros autores do realismo brasileiro, né? A gente tem, bom, Machado de Assis, a gente já falou, né? Raul Pompeia, a gente já falou. E aí a gente tem também olha lá, galera, Arthur Azevedo, né? E ele falava principalmente ali, ó, da crítica de costumes, tá? Ele era um teatrólogo, cronista, retratou com os hábitos e contradições da sociedade carioca lá no início, no final do século XIX. Beleza, queridões? E aí, de fato, qual era a mensagem do pessoal lá do realismo, galera? Olha lá, revelar a hipocrisia, certo, gente? Analisar o comportamento, beleza? As motivações reais dos personagens, interesse, vaidade, ó, tá vendo aí, ó? Ciúme e poder. Criticar as instituições, a igreja, a família, o casamento, o Estado, certo? São vistos ali como, de fato, ferramentas de controle social e mostrar as contradições, né, gente? Uma sociedade escravocrata que se dizia civilizada, né? Então a gente vê ali muito forte tudo isso aí, tá, galera? Então essas eram as bandeiras do realismo na época, tá? Anotem isso, tá? Não deem um pause aí no vídeo, anotem essas questões, essas características, porque de fato tudo isso até cai em prova, tá bom, meus queridos? Vamos avançando aí, galera. Depois a gente tem ali um resumão, né? A gente finalizar nossa aula de hoje. Então, olha lá. Resumão final, realismo no Brasil. Contexto histórico, crise do Segundo Reinado, abolicionismo, certo? Positivismo e darwinismo. Ali ele foi de 1881 até 1893, tá? Objetividade e razão com características, ironia e crítica social, análise psicológica, narrador não confiável, antirromantismo, tá bom, galera? Principal autor, gente, não tinha como ser diferente, tá? Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras e era mestre da ironia, tá bom, gente? Beleza? Ele criticava muito a elite brasileira. Suas obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas, principais, tá, gente? Dom Casmurro, Quincas Borba e O Anteneu. Beleza, queridões? Essas são as obras principais
aí do Machado de Assis, entendam aí o contexto de cada uma delas, todas elas têm características em comum, né, que é narrar a sociedade, narrar com muito detalhe as relações das pessoas e as questões psicológicas. Beleza, meus queridões? Era só isso, galera. Olha só que fácil. Olha só que conteúdo tranquilo, certo? É muito massa, galera. Espero que vocês tenham entendido esse nosso conteúdo de hoje sobre o realismo. Lembra aí, realismo é um movimento literário que vai contra o romantismo, que tem ideais diferentes do romantismo. Ele nega. Então, tudo que nós temos de característica do romantismo, o realismo vai justamente contra isso daí. Tá bom, meus queridos? Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado aí, galera. Já estamos com 35 minutos de videoaula e eu fico por aqui. Até mais, pessoal do segundo ano. Um abraço.